Hoje o Metrópolis conversa com Carla Madeira, escritora mineira de Belo Horizonte que conquistou leitores em todo o país com Tudo é Rio, publicado em 2014. Desde que foi relançado em 2021, o romance se manteve entre as ficções mais lidas do Brasil. Depois dele, vieram os livros Véspera e A Natureza da Mordida, consolidando uma voz literária intensa e marcante. Carla é a próxima convidada do Metrópolis Talks, que acontece em 26 de agosto. Carla, obrigado por falar com a gente, minha conterrânea mineira. É um prazer conversar com você. Um prazer, Pedro. Você é de onde aqui, de Minas? Eu sou de Paracatu. Paracatu. Estarei em Paracatu em breve. Carla, eu quero começar falando que, assim, não é tão comum hoje em dia a gente ver obras e autores se popularizarem tanto na realidade brasileira. Por que você acha que os seus livros são tão populares? Por que os leitores se apegam tanto a essas histórias? Primeiro, eu acho que são livros que tocam em questões que estão já dentro do leitor, ou seja, são questões que têm ressonância, porque elas já estão lá, estão dentro dele, fazem parte das questões que ele que ele tem que lidar na vida, no entorno, no jornal. Então, eu acho que por eu ser uma autora que me interesso muito pelas relações familiares, pelos conflitos familiares, pelas dinâmicas, é, que vão constituir o indivíduo, muitas vezes desde a infância, até meus livros sempre acabam passando um pouco nesse, nesse trajeto, né, nessa trajetória em que envolve família, envolve infância, envolve os conflitos e principalmente envolve, eu acho que eh, as perguntas, né, como é que vão se equilibrando ali ou não as potências de bem e de mal, né? Por que que às vezes as pessoas são levadas a situações extremas, a atos extremos? De onde vem isso? Para onde que isso leva, né, essas pessoas? Então, eu acho que eu tenho muito interesse nisso, em olhar para essas questões, me esforçando para não olhar de uma forma maniqueísta, mas olhar, tentando olhar para as circunstâncias e para as forças que vão enredando esses personagens e às vezes vão levando essas pessoas a situações extremas. A gente vai falar um pouco mais sobre essa intensidade e extremidade que está presente nas suas narrativas, mas outro ponto que me chama a atenção também é um movimento que surge nas redes sociais entre os jovens de redescoberta da literatura, na contramão da diminuição aí desse mercado literário como um todo no país. Te surpreende ver tantos jovens lendo o que você escreve? Me alegra muito, é impressionante assim, os contatos que eu tenho tido com as pessoas jovens me alegra muito ver uma turma jovem lendo, se interessando e desejando conversar sobre as questões que estão colocadas ali, né? Fazendo leituras com grupos de leitura, fazendo escutas de curadorias, ou atuando como curadores, como resenhistas, como pessoas que vão lá e vão fazer uma reflexão sobre aquele livro. Então, eu acho que tem a ver um pouco, Pedro, com a linguagem. Eu tenho uma linguagem muito, assim, muito objetiva, faço muita síntese e não agarro ali em descrições muito, eh, vamos colocar assim, que poderiam gerar um certo afastamento, né, de um ritmo para essa turma que está acostumada a, a coisas tão rápidas, né? Então, talvez eles não tenham dificuldade ou não tenham rejeição, porque essa é uma leitura que flui para eles, né, dentro da dinâmica deles. Eu não escrevo pensando em jovens e fico muito feliz, que eles estejam se interessando, né, pela minha obra.
Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Tudo é Rio. O livro ele descreve cenas muito intensas, que é uma marca da sua escrita, e muito violentas também. Existe algo de biográfico nessa obra? Olha, não que eu particularmente tenha vivido, mas existem fragmentos, existem situações que fizeram parte, por exemplo, da Rio tem uma questão da religião, é atravessado pela questão da religiosidade, tanto de Duca quanto de Aurora. É, isso tem a ver com. Meu pai foi religioso, então eu tenho essas questões do. Meu pai era matemático e religioso, tinha uma fé difícil, né, conflituosa, e então tem sempre. Eu tenho uma frase que imaginar é sempre revelar um pouco de si mesmo. Acaba que a gente está ali, né? Mas muitas vezes, Pedro. Não é porque a gente viveu aquilo ou porque a gente viu alguém próximo viver aquilo. Às vezes pode ser pelo contrário, por ausência, né? Eu costumo dizer, você pode querer contar a história de um cachorrinho, ou porque você tem um cachorrinho que você ama, ou porque você nunca teve um cachorrinho. Então, a gente nunca sabe muito bem, é sempre uma bricolagem, é sempre uma colagem de, é, de tudo que de alguma maneira nos afetou ou ficou no nível consciente ou no inconsciente, porque também, quando a gente escreve, tem uma grande quantidade inconsciente que vem para aqueles personagens ali que a gente nem sabe exatamente por que que aquilo vem, né? Uhum. Sim. E a senhora mencionou essa dualidade na obra, é exatamente isso que me chama a atenção. Porque quando o livro surgiu e se popularizou, veio o debate sobre o perdão. Mas eu separei um trecho sobre o remorso que me chama muita atenção. Peço permissão para ler. Venâncio estava exausto dele mesmo, de viver naquele corpo. Das lembranças na boca amarga, tinha saudade demais dentro dele. O remorso era um estilete afiado, ferindo tudo, porque já se falou muito sobre o perdão nessa obra. E o remorso de quem é perdoado, como a senhora enxerga isso? Eu acho que a dimensão do perdão, assim, ela é uma coisa tão rica, né? Porque filosoficamente o perdão não depende nem do remorso. Ele não depende disso, né? Porque existe uma ideia de que perdoar aquela pessoa que cometeu aquele ato, depois que ela se arrepende, ela, de uma certa maneira, já é outra pessoa, né? Ela já passou por uma transformação. É, mas a questão do remorso, ela pode ser, no caso do Venâncio, né? Um sinal de que ele está vivendo uma elaboração do ato, né? Que ele pode estar, a partir do que ele fez, ele pode estar vivendo um processo de consciência e de transformação, né? Em que ele mesmo percebe o absurdo, o hediondo, o violento, né, do que ele fez. E, e talvez isso possa resultar, sim, numa, num desejo de ser outra pessoa, né, num movimento em relação a uma outra atitude. Então, no caso de Venâncio, o remorso dele talvez trabalhe nessa direção, né? Vamos falar agora sobre o Metrópolis Talks, um bate-papo sobre as conexões humanas que estão presentes na sua obra. Quais são as expectativas para esse evento? Olha, eu estou bem feliz de ir, né, assim, para esse evento. Eu sei que é, é um evento que tem, né, muito bem cuidado, sei de outras pessoas que já estiveram. Então, assim, eu acho que vai ser uma oportunidade de estar com o público, vai ser uma oportunidade de estar conversando sobre literatura. Eu acho que toda vez que a gente para conversar sobre literatura, é maravilhoso. Eu acho que isso é uma ocasião da gente eh, trabalhar essa dimensão, né, da empatia, da imaginação, das questões que estão ali e que geram essa força que a literatura tem, da gente pensar a existência humana,
o que que nós somos capazes, o que que não somos, o porquê que somos e como que a gente vai pensando de uma certa maneira o mundo que a gente quer a partir dessas ocasiões, né? Sim. Então, estou bem feliz de desembarcar em Brasília. E é um prazer para a gente te receber também. Eu quero perguntar no meio dessa agenda intensa. Dá tempo de escrever? Já tem uma história aí no gatilho? Já tem uma história bem na fase de ficar douradinha já, né? Eu brinco que o livro está escrito, agora só falta ficar bem escrito. Eu estou trabalhando nisso, assim, de fazer ele ficar. Eu tenho muito interesse nesse processo criativo, de me sentir com muita adesão ao material que eu digo, agora está pronto. É esse o livro que eu queria escrever, com tudo de bom e com tudo de questionável que ele possa ter. É esse o livro que eu quero fazer, é esse o livro que eu vou publicar. Então, eu estou naquela fase de justamente de sentir a minha adesão e de fazer esse livro estar muito, muito dentro desse meu meu desejo né, dessa história que eu quero contar, dessa subjetividade minha. Então, tô nesse momento aí, trabalhando nessa dimensão, né? Já a história está escrita, o livro está pronto, e agora eu estou lambendo a cria, né? Como se diz. E vai ser uma história intensa como as outras. Vai ser. Eu não consigo escapar disso, sabe, Pedro? É uma Uhum. história familiar, é uma história que tem o conflito, que coloca o leitor no, no dilema, né, de o que eu faria. Eu fujo assim tenho um desejo de não, se a situação é complexa, de trabalhá-la na sua complexidade e não tentar simplificar para aliviar nem para mim nem para ninguém, né? Assim, aquela situação ali. Então vem um livro assim dentro dessa minha, acho que dentro desse meu desejo, né, como eu Uhum. disse, de olhar para a existência humana e as situações absurdas que às vezes a vida coloca diante da gente e a gente tem que lidar com elas, né? Então, é sempre a história particular daqueles personagens, não tem nenhuma intenção de ser um manual de boas práticas, nem, né, não é um livro didático, não é um livro ali olhando para aquelas personagens, para a humanidade delas, tentando fazer com que elas sejam humanas nos limites e possibilidades das circunstâncias dela e o que elas vão dando conta ali de encaminhar ou não vão dando conta, né? Então, esse fazer é isso que me interessa na literatura, assim. Uhum. Sim. E a gente já tá animado então para esse lançamento, muito intenso pelo jeito e com muitos conflitos e histórias marcantes. Agora, para finalizar, a senhora poderia dar uma diquinha literária para quem está assistindo? Eu posso dar uma dica literária. Eu tenho dito desse livro aqui, ele está até aqui, porque ele tem sido um companheiro, se chama Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Jung. Não sei se é assim que pronuncia, Wung, é com V, V-U-O-N-G. É um poeta e esse livro dele é um livro belíssimo, não é poesia, é um romance. E estou apaixonada com esse livro já há muito tempo. O título é lindo. É, Carla, muito obrigado por falar com a gente. Foi o maior prazer. A gente te aguarda aqui em Brasília. tá bem, Pedro. A gente vai se encontrar, né? Espero que você esteja lá, que a Espero gente que se sim, veja. com certeza. Um abraço. Um abraço para você. Obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de acompanhar o canal do Metrópolis no YouTube e o metrópolis.com para ficar por dentro das notícias do Brasil e do mundo. Até logo!